Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Cancelamento com regras em 2018 do Bolsa Família, Auxílio Doença e Aposentadoria por Invalidez no INSS. Até o final do ano, mais de 5 bilhões de reais gastos em benefícios da Previdência Social deverão ser cortados por causa de irregularidades que estão em apuração no Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU. O corte segue o trabalho de revisão de benefícios sociais feito pelo Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais, criado em abril de 2016 com a Portaria Interministerial número 102 e formado por técnicos e dirigentes da CGU e dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil. Conforme o secretário federal de Controle Interno da CGU, Antônio Carlos Bezerra Leonel, ainda não é conhecido o número de pessoas que perderão os benefícios por causa de fraude. A CGU não divulgou quais irregularidades estão em apuração. O governo anunciou a suspensão de 341.746 auxílios-doença e 108.512 aposentadorias por invalidez, que totalizam 9,8 bilhões de reais no pagamento de auxílios-doença acumulado entre o segundo semestre de 2016 e junho de 2018. Bolsa Família. Além de benefícios previdenciários, o SEMAP revisou os benefícios pagos pelo programa Bolsa Família. Em 2 anos, 5,2 milhões de famílias foram excluídas e outras 4,8 milhões entraram no programa. Os anúncios de corte de benefícios sociais e previdenciários são recebidos com cautela pela sociedade civil. Lília Rojas, do Conselho Federal de Serviço Social, argumenta que falta a medida, entre aspas, transparência necessária e que há casos de pessoas que têm o benefício indevidamente cortado e depois recuperam o direito na justiça, gerando mais gastos ao erário. Para o diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino, as fraudes ocorrem porque, entre aspas, o governo é desorganizado e não mantém a base dos cadastros eletrônicos interligados, o que dificulta cruzamentos e não divulga informações sobre envolvidos e abertura de processos. Para Gil Castelo Branco, do site Contas Abertas, abro aspas, é preciso que seja feito regularmente um trabalho de inteligência para evitar que as fraudes cheguem às atuais proporções, fecho aspas. De acordo com ele, abro aspas, onde há benefício, há alguém tentando se favorecer ilegalmente, fecho aspas. Saiba recorrer se você perdeu a aposentadoria de invalidez ou auxílio-doença do INSS. Desde o segundo semestre de 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está passando um pente fino nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, pagos aos brasileiros que estão incapazes de trabalhar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, até agosto do ano passado, haviam sido realizadas mais de 934 mil perícias de revisão, que resultaram em cerca de 563 mil cancelamentos de benefícios. Abro aspas, eles alegam
que inexiste a incapacidade laboral e determina o retorno às atividades. Fecho aspas, afirma Tiago Martins, do escritório Coelho Martins e Paulic Advocacia Previdenciária. Apesar dos inúmeros casos de fraudes descobertos, há também os brasileiros que consideram o corte injusto e pretendem recorrer para receber novamente o benefício. Abro aspas, a gente paga por aqueles que fingem que estão doentes. Vão de cadeira de rodas e saem andando. Fecho aspas, disse a aposentada Márcia Santa Barbosa, que recebeu auxílio-doença por 12 anos devido a uma tendinite crônica, mas perdeu o benefício no último pente fino. Se você perdeu seu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e não concorda com a decisão do INSS, saiba como recorrer. O segurado que teve o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez cessados no pente fino e não concorda, pode recorrer da decisão. A primeira medida é entrar com um recurso no Conselho de Recursos do Seguro Social, o CRSS, no prazo máximo de 30 dias após o corte do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O segurado deve preencher um formulário do INSS e reunir documentos e laudos médicos comprovando que ainda precisa do benefício. Também é preciso apresentar um documento com foto e número do CPF. Saiba como agendar. Para entregar o recurso, ele deve agendar uma data pelo telefone 135, pelo site ou direto numa agência física do INSS. O problema é o tempo de espera, disse a advogada Adriane. Segundo ela, o prazo para conseguir um horário em São Paulo é de 6 meses. Abro aspas, e nesses 6 meses o beneficiário não recebe. Teve o benefício cessado. Fecho aspas. Entrega pelos Correios. Por conta da demora para agendar um horário nas agências, Adriane sugere que a papelada seja enviada pelos Correios, preferencialmente à agência do INSS, onde o corte foi feito. Nesse caso, é preciso autenticar os documentos. Recomenda-se também que a correspondência seja enviada com AR, ou seja, aviso de recebimento. Meu INSS. A Central de Atendimento do INSS informou à reportagem que é possível ainda anexar os documentos do recurso pelo Meu INSS. Quanto tempo demora? Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o CRSS tem 85 dias para julgar o recurso do segurado. Contudo, Adriane disse que a espera pode chegar a 1 ano ou 1 ano e meio. Abro aspas, o segurado vai ser submetido possivelmente a uma nova perícia feita por uma junta médica com corpo médico da junta de recursos, diferente da qual ele passou no INSS. Fecho aspas. Se o INSS julgar que o segurado realmente precisa do benefício, pode ser que ele receba os meses perdidos. Mas não foi esse o caso de Márcia Santa, que ficou 7 anos sem o auxílio-doença e quando conseguiu de volta, não recebeu os atrasados. Abro aspas, fiquei com as contas todas atrasadas, ainda estou com o nome no SPC, não tenho vergonha de falar. Fecho aspas, disse Márcia Santa. No fim, Márcia contratou um advogado e conseguiu se aposentar por tempo de serviço, após pagar ao INSS a contribuição dos anos que ainda faltavam, num total de cerca de R$12.000.
Novo pedido de benefício. Outra opção para quem perdeu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é fazer outro pedido de benefício. Isso só não pode ser pedido pelo aposentado por invalidez há mais de 5 anos que esteja nos 6 primeiros meses do fim do benefício, quando recebe 100% do valor do benefício. Entrar ou não na Justiça. O número de processos na Justiça contra os cortes de benefícios quase quadruplicou com o pente fino do INSS. Isso porque recuperar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pelo caminho judicial pode ser bem mais rápido. Em São Paulo, a perícia judicial é marcada num prazo de 3 a 4 meses e a primeira audiência em 8 meses, disse a presidente do IBDP. Em alguns casos, o INSS aceita fazer um acordo com o segurado que entrou na Justiça. Se o juiz der ganho de causa ao beneficiário, pode também determinar que o benefício seja restabelecido imediatamente. Abro aspas, o aluguel vence todo mês. A pessoa precisa comer, pagar as contas. Ela vai para a empresa e a empresa diz que não tem condição de trabalhar. O INSS diz que ela tem condição. O melhor é ela procurar a justiça. Fecho aspas, afirmou a advogada Adriane. Preciso de advogado? A primeira etapa do processo judicial no Juizado Especial Federal não precisa de advogado. Contudo, se o segurado perder na primeira instância, vai precisar de um especialista para seguir em frente. Por isso, o indicado é buscar logo no início a ajuda de um advogado. Algumas precauções. Mantenha os exames atualizados. Entre os brasileiros que tiveram o benefício cortado neste pente fino passado, cerca de 61 mil perderam porque não compareceram à perícia de revisão. Segundo Adriane Bramante, o número é alto porque muitas pessoas foram pegas de surpresa e não tinham laudos médicos recentes em mãos. Abro aspas, muitas vezes o segurado não tem o exame atualizado, depende do SUS, o SUS não agenda, não faz exame e o beneficiário acaba perdendo. Fecho aspas, disse ela. Por isso, a dica é que de 6 em 6 meses o segurado passe pelo médico para atualizar seus relatórios, exceto em casos de exames mais complexos, como a ressonância magnética, que é normalmente solicitada anualmente. Tire cópias dos laudos e exames. Outra indicação é que o segurado tire cópias de seus exames, laudos e demais comprovantes médicos antes de levá-los ao INSS. Pode ser que os documentos originais fiquem na agência e, caso o segurado queira entrar na justiça contra a decisão do governo, não terá os relatórios importantes para a sua defesa. Onde procurar ajuda? Não há um órgão do governo ou não governamental que preste assistência aos segurados do INSS. A pessoa que tiver dúvidas pode se informar no próprio INSS pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS. A Defensoria Pública e o Juizado Especial Federal também fornecem instruções àqueles que se sentem prejudicados. Com informações de mixvale.com e imagens retiradas da internet.